Era uma noite chuvosa, e o vento soprava com força, fazendo as janelas do meu apartamento rangerem. Eu havia me mudado recentemente para este lugar, um prédio antigo que parecia ter mais histórias do que seus ocupantes poderiam contar. A atmosfera era densa, como se o próprio ar estivesse saturado de uma presença invisível. Na primeira noite, eu mal consegui dormir. O barulho da chuva se misturava ao estalo das madeiras e ao eco distante de passos, embora eu soubesse que estava sozinho. Tentei ignorar, mas uma sensação de desconforto começou a se instalar. O apartamento tinha um cheiro peculiar, algo entre mofo e algo mais, indefinido. Conforme os dias passaram, comecei a notar coisas estranhas, objetos que mudavam de lugar, a luz que piscava sem motivo aparente e, por vezes, um sussurro ao longe, como se alguém estivesse tentando me chamar. Em uma das noites, decidi investigar. Com uma lanterna em mãos, percorri todos os cômodos, mas não encontrei nada. Era como se o medo fosse o único habitante ali. Uma semana depois, eu estava em casa assistindo a um filme quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você não deveria estar aqui. O coração acelerou. Olhei pela janela, mas apenas a chuva caía, sem vida nas ruas. Tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira de mau gosto, mas a inquietação persistia. Naquela mesma noite, fui dormir mais cedo, mas não consegui fechar os olhos. O sussurro voltou, mais claro e mais próximo. Parecia vir do corredor. Levantei-me, a lanterna tremendo em minhas mãos, e fui até a porta. Ao abri-la, o corredor estava vazio, mas um frio intenso percorreu minha espinha. A luz do meu apartamento começou a piscar, e por um breve instante, vi uma sombra passar rapidamente. No dia seguinte, decidi falar com a síndica do prédio. Ela era uma senhora idosa, com olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias. Quando mencionei as mensagens e os sussurros, ela ficou pálida. Este apartamento tem um passado sombrio, disse ela, com a voz trêmula. Houve uma morte trágica aqui há anos. Uma mulher sozinha foi encontrada em circunstâncias misteriosas. Desde então, os moradores relatam experiências estranhas. Aquela informação me deixou mais inquieto. O que quer que estivesse ali não parecia amigável. Eu precisava fazer algo. À noite decidi que iria gravar os sons que ouvia. Coloquei o gravador na mesa de cabeceira e deixei ligado enquanto tentava dormir. Acordei com o som de algo arranhando a parede. O gravador estava cheio de ruídos estranhos, sussurros indistinguíveis e, por um momento, eu pensei ter ouvido meu nome. Na manhã seguinte, ouvindo a gravação, percebi que havia uma sequência específica de palavras, uma espécie de chantagem. O coração disparou e a sensação de desespero começou a se intensificar. Eu precisava sair, mas algo me prendia a esse lugar. Era como se o apartamento estivesse sugando minha energia, me mantendo prisioneiro. Uma noite, enquanto tentava trabalhar em um projeto, o ar se tornou pesadamente denso. A luz começou a piscar novamente, e eu senti uma presença atrás de mim. Quando me virei, não havia nada, mas a sensação de que não estava sozinho era palpável. Um frio percorreu minha pele, e eu soube que precisava confrontar o que quer que estivesse ali. Decidi fazer uma sessão de espiritismo, algo que sempre considerei superstição, mas a curiosidade e o medo me impulsionaram. Com velas acesas e um copo sobre a mesa, comecei a fazer perguntas. O copo se moveu e uma onda de terror tomou conta de mim. "Quem está aqui?" perguntei, e o copo se deslocou para eu. A conexão foi instantânea. O ar ficou gelado e, de repente, uma risada baixa e distorcida ecoou pela sala. Uma presença tomou conta do ambiente e eu senti uma pressão esmagadora. As luzes começaram a piscar freneticamente e eu percebi que havia liberado algo que não poderia controlar. O copo se partiu em 1000 pedaços e a sala se encheu de uma escuridão opressiva. Corri para a porta, mas ela estava trancada. A pressão na atmosfera aumentou, como se o próprio apartamento estivesse se fechando sobre mim. Eu gritei, mas ninguém poderia me ouvir. As paredes pareciam se mover e eu percebi que não era mais apenas uma presença.
Era uma entidade, uma força que se alimentava do meu medo. Desesperado, comecei a bater na porta, até que finalmente consegui abrir. Corri pelos corredores, sem olhar para trás. O prédio parecia se expandir e contrair, como se estivesse vivo. Quando finalmente cheguei à saída, a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. Fugi para a rua, ofegante e tremendo. Não olhei para trás. A chuva caía, e eu sabia que nunca mais poderia voltar. O apartamento continuaria ali, aguardando seu próximo morador, uma nova vítima para suas histórias sombrias. A sensação de que algo me observava persistiu, como um eco distante do que havia deixado para trás. Ainda hoje, ao passar pelo prédio em que morei, sinto um frio na espinha. A lembrança do que aconteceu lá dentro nunca foi completamente apagada, e a ideia de que aquele lugar ainda guarda segredos obscuros me assombra. Era uma noite sem lua, e a brisa gélida cortava a cidade como uma lâmina. Como amante do oculto, sempre busquei o desconhecido, mas naquela noite tomei uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Ouvi rumores sobre um hospital psiquiátrico abandonado nos arredores da cidade. Um lugar envolto em mistério e supostamente assombrado por espíritos malignos. Intrigado e seduzido pela adrenalina, resolvi me aventurar por aquelas paredes esquecidas. Cheguei ao hospital pouco antes da meia-noite. O edifício era uma sombra imponente, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafites. A entrada estava entreaberta, como se me chamasse. A luz da minha lanterna tremulava enquanto eu atravessava o hall de entrada, repleto de ecos de risadas distantes e murmúrios que pareciam vir do além. O ar estava pesado, carregado de uma atmosfera opressiva. Caminhei cautelosamente pelos corredores, esbarrando em móveis empoeirados e equipamentos médicos enferrujados. Os sussurros aumentavam à medida que me aprofundava no hospital e uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. Eu sabia que havia algo ali, algo que não pertencia a este mundo. Em um dos quartos, encontrei um diário desgastado. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era apressada e angustiante. O que li me deixou gelado. Relatos de pacientes que acreditavam estar sendo torturados por espíritos malignos, descrições de visões aterrorizantes e gritos que ecoavam nas paredes. Eu sentia uma presença crescente, como se os próprios espíritos estivessem me observando. Continuei minha exploração até que cheguei a uma sala de terapia. A atmosfera era densa e uma sensação de pavor me invadiu. No centro da sala havia uma cadeira de eletrochoque, coberta de poeira e teias de aranha. Assim que me aproximei, um frio intenso tomou conta do ambiente, e uma risada baixa e distorcida ecoou em meus ouvidos. O medo se apoderou de mim, mas a curiosidade me manteve ali. Logo, percebi que não estava sozinho. Sombras se moviam nas paredes, formando figuras grotescas e contorcidas. Senti um arrepio percorrer minha coluna, e uma voz sussurrou meu nome. Venha brincar. A adrenalina disparou, e eu corri para o corredor, mas quanto mais corria, mais o hospital parecia se expandir, como se estivesse preso em um labirinto sem fim. Os sussurros se tornaram gritos, e eu percebi que as sombras estavam se aproximando. As portas se fecharam com força atrás de mim, e uma sensação de claustrofobia me envolveu. As paredes pareciam pulsar, como se o próprio hospital estivesse vivo, alimentando-se do meu medo. Tentei abrir as portas, mas estavam trancadas, e a única saída parecia estar cada vez mais distante. Desesperado, decidi voltar ao quarto onde encontrara o diário. Quando entrei, a atmosfera mudou. O ar estava frio e pesado, e a luz da lanterna piscou antes de apagar completamente. No escuro, pude sentir algo se movendo ao meu redor. A pressão aumentou, e uma risada perturbadora ecoou na sala. Você nunca deveria ter vindo aqui, disse a voz, agora clara e ameaçadora. Eu sabia que precisava sair, mas as sombras estavam me cercando. Elas se contorciam, formando rostos de agonias passadas, e eu podia sentir a dor e o sofrimento que aquelas almas carregavam.
Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pela escuridão. A sensação de desespero se intensificou enquanto as sombras se aproximavam, suas mãos estendendo-se em minha direção, como se quisessem me puxar para dentro. No último esforço, corri para a saída, mas tudo estava mudado. Os corredores pareciam ter se transformado em um labirinto e não conseguia encontrar o caminho de volta. Estava perdido, cercado por risadas e gritos de almas atormentadas. As paredes começaram a se fechar e eu percebi que não havia saída. O hospital havia me aprisionado e eu estava condenado a vagar por aqueles corredores para sempre. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, cheguei a uma sala que parecia familiar. Era a sala de terapia, e a cadeira de eletrochoque estava agora envolta em uma luz fantasmagórica. Uma figura surgiu diante de mim. Uma mulher com olhar vazio e expressão de dor. "Você é o próximo", ela sussurrou. E eu percebi que o diário não era apenas um relato de experiências passadas, mas uma advertência. As sombras começaram a se aproximar novamente, e eu sabia que não havia como escapar. A sala girava ao meu redor, e a risada distorcida enchia meus ouvidos. Eu estava perdido em um pesadelo sem fim, condenado a me tornar parte daquelas almas atormentadas. A última coisa que ouvi foi a voz da mulher, sussurrando: "Agora você faz parte de nós." E então tudo escureceu. Hoje, às vezes, ouço aqueles gritos e risadas, e sei que ainda estou preso lá, vagando pelos corredores daquele hospital psiquiátrico abandonado. Se você ouvir histórias sobre ele, lembre-se, nunca entre. Eles estão esperando por você. Era uma noite fria na Rússia, daquelas em que o vento parece morder o rosto, e a chuva gelada batia no para-brisa como pequenas agulhas. A estrada que eu tomava, uma rodovia secundária pouco usada e completamente deserta, se estendia por quilômetros à minha frente, ladeada por densas florestas de pinheiros que pareciam sombras imponentes à luz dos meus faróis. O silêncio era quase sobrenatural, quebrado apenas pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa e o ronco abafado do motor. Eu estava voltando para casa após uma reunião de trabalho em uma cidade que mal conhecia, e a tempestade me atrasara. Não havia sinais de vida em quilômetros, sem casas, sem estações de serviço, apenas eu e a vastidão escura. Meu GPS havia falhado há algumas horas, e as placas de sinalização, velhas e enferrujadas, não ajudavam muito. Tudo o que sabia era que deveria continuar reto até encontrar um cruzamento, mas ele parecia nunca chegar. Foi quando percebi uma figura na beira da estrada. À primeira vista, era difícil distinguir o que eu estava vendo. Algo ou alguém estava parado sob a chuva, imóvel. Conforme me aproximei, notei que era uma mulher, vestida com um manto pesado, com os cabelos longos e negros colados ao rosto pela água. Ela não se movia, apenas me encarava com olhos grandes e vidrados. Tentei ignorá-la. Essas estradas eram conhecidas por vagabundos e gente estranha. Mas à medida que eu passava por ela, um calafrio subiu por minha espinha. Seus olhos pareciam estar mortos, vazios, como se a vida tivesse sido drenada de seu corpo há muito tempo. Continuei dirigindo, mais rápido agora, tentando afastar a sensação de desconforto crescente. Depois de alguns minutos, o rádio, que até então só captava estática, começou a chiar. Uma voz baixa, indistinta, sussurrava em um idioma que eu não conseguia entender. Desliguei o rádio, mas o som continuou. As palavras sibilavam nos cantos da minha mente, me dando a impressão de que algo, ou alguém, estava no carro comigo. Olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle do volante. A mulher que eu havia passado estava sentada no banco de trás. Sua cabeça estava inclinada e sua pele era tão pálida que parecia translúcida. Os olhos agora eram completamente negros, como dois poços infinitos que me fitavam com uma intensidade sufocante. Meu coração disparou. Pisei fundo no acelerador, tentando não olhar mais para trás, mas o ar dentro do carro parecia mais pesado, denso. A temperatura caiu de repente, o vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro e a sensação de estar sendo observado
era inescapável. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Minhas mãos tremiam no volante, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Tudo o que eu queria era sair dali. Mas quanto mais acelerava, mais a estrada parecia se estender à minha frente. Era como se eu estivesse preso em um loop interminável. Foi então que vi algo na estrada novamente. Desta vez, eram várias figuras, silhuetas escuras, disformes, espalhadas ao longo do asfalto. Algumas estavam de pé, outras rastejavam. Seus movimentos eram erráticos, desumanos. Meus faróis cortaram a escuridão, revelando seus rostos, ou o que restava deles. Eram pedaços de carne podre, com bocas torcidas em sorrisos grotescos e olhos que pareciam suplicar por algo, ou me amaldiçoar. Eu estava cercado. A estrada à minha frente se enchia desses demônios. Eles se moviam lentamente, fechando o caminho. Desviei bruscamente para o acostamento, quase derrapando no chão molhado. Minha mente estava à beira do colapso. Não havia como escapar. De repente, o carro morreu. O motor parou e os faróis se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão total. O som da chuva cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, como se o mundo ao meu redor tivesse deixado de existir. Tentei ligar o carro novamente, mas a chave não se movia. O frio agora era insuportável. O ar parecia congelar dentro dos meus pulmões. Foi então que ouvi um leve arranhar na janela ao meu lado. Virei lentamente a cabeça e vi a mulher novamente. Ela estava do lado de fora, pressionando as mãos contra o vidro, seu rosto distorcido por um sorriso maligno. Seus olhos negros brilhavam com uma fome sobrenatural. Quando ela começou a bater na janela, uma risada baixa e perturbadora encheu o ar ao meu redor. Não vinha de fora, mas de dentro do carro. O riso parecia ecoar na minha mente, como se estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Fechei os olhos e rezei, esperando que fosse um pesadelo, que eu acordasse em segurança em minha cama. Mas quando abri os olhos novamente, estava parado no meio da estrada, fora do carro. A chuva caía pesada e eu estava sozinho. A mulher desaparecera, assim como as figuras na estrada. Mas algo estava diferente. O silêncio continuava. Olhei ao redor confuso e foi então que vi. Eu não estava mais no mesmo lugar. A estrada, a floresta ao redor, tudo parecia torcido, como se a própria realidade tivesse sido distorcida. No horizonte vi luzes, não de faróis de carro, mas de uma fogueira, distante, no meio da estrada. A curiosidade misturada ao pavor me fez caminhar até lá. Conforme me aproximava, vi que não era uma fogueira. Era um círculo de luz cercado por sombras. Dentro do círculo, uma figura alta, encapuzada, me observava. Suas mãos longas e finas seguravam algo, um espelho. Quando cheguei perto o suficiente, olhei para o espelho. O reflexo que vi não era o meu. Era o da mulher, com seus olhos vazios e sorriso distorcido. O espelho se quebrou e a figura desapareceu. O silêncio foi quebrado por sussurros, cada vez mais altos, até que se transformaram em gritos ensurdecedores. Caí de joelhos, cobri meus ouvidos, mas não conseguia afastar o som. As vozes estavam dentro de mim. E então, no momento em que achei que não podia mais suportar, o som cessou. Quando levantei a cabeça, estava de volta ao meu carro na estrada sob a chuva. Mas algo estava terrivelmente errado. Eu não era mais eu. Minhas mãos no volante eram pálidas, translúcidas. No espelho retrovisor, vi a mulher, ou o que restava dela, sorrindo para mim com os olhos negros de vazio. Eu agora era parte da estrada, condenado a vagar por ela, esperando que a próxima vítima passasse por mim. E talvez, em uma noite fria e chuvosa como esta, seja você quem verá meus olhos no retrovisor.